TemaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participarão deste episódio Igor Alcântara. Olá, nossos ouvintes. Em primeiro lugar, um feliz 2015 para todo mundo aí. Ok, temos dois convidados hoje. Temos o Matheus, o professor Barbado. E aí, ouvintes, tudo bom? Aqui é Matheus, professor Barbado. E é isso aí, vamos falar de coisas históricas hoje. Beleza. E temos mais um convidado hoje também, que é o Fabrício Soares. Olá, ouvintes, é um prazer estar de volta ao TemaCast. Beleza, então. Bom, este aqui é o TemaCast número 11. E iremos falar de um dos personagens da história brasileira que mais exerceram influência no desenvolvimento do nosso país no século XIX. Nós estamos falando de Irineu Evangelista de Souza, também conhecido por Barão de Mauá e por Visconde de Mauá. Nós vamos começar o cast agora, mas não deixe de ouvir o bloco de e-mails, comentários e recadinhos logo após o episódio. Irineu Evangelista de Souza foi um notável empresário, industrial, banqueiro, político, diplomata brasileiro e, acima de tudo, um pioneiro. Foi um símbolo dos empreendedores do país no século XIX. Ele nasceu em 28 de dezembro de 1813, na vila de Nossa Senhora da Conceição do Arroio Grande, à época distrito de Jaguarão, na então capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia do tamanho do lugar que ele nasceu, hoje, em 2014, a população estimada de Arroio Grande é de 19 mil habitantes. Eu acho que não cresceu muito, não. Pois é, para vocês terem uma ideia de como que o lugar era pequeno e continua sendo pequeno, né? E é interessante que tanto na época quando ele nasceu, como depois a gente vai ver no final, na época que ele morreu, são períodos de transição na história do Brasil, né? Na época que ele nasceu, foi poucos anos depois que a família real de Portugal se transferiu para o Rio de Janeiro, né? E ele nasceu em 1913, em 1813, em 1815 é quando o Reino de Portugal, né, mudou de nome, que era o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Isso. E só um pouquinho de contextualização histórica, assim, enfim, a gente tem um professor de história, então quem sou eu para me meter nessa área? Mas só assim, um pouco do que assim, eu me lembro do que eu estudei em história, e um pouco assim do que eu li, é que a gente sabe que tem nas guerras napoleônicas, né, Napoleão tinha conquistado boa parte da Europa, e a França, como sempre, estava naquela treta que eles têm com a Inglaterra, e aí eles se aliaram ali com a Espanha, e a ideia, né, o plano era entrar em Portugal, ali, invadir Portugal, e colocar um parente de Napoleão ali como rei, assim como depois, se eu não me engano, ele chegou a fazer com a própria Espanha. O Napoleão ele fez isso com a Espanha, com a própria Itália, os vários reinos que a Itália naquela época não existia o país Itália como a gente conhece, né? Naquela época eram vários paisecos. O Napoleão ele tinha uma ideia de unificar a Itália e tal. Até nos países italianos ali da Península Itálica, ele colocou um monte de parente dele. No reino de Nápoles ele colocou acho que um primo dele. Um outro primo virou rei da Espanha. E a ideia realmente era essa mesmo, Igor. Cada país que o Napoleão ia capturando, né? Ele ou virava território francês ou virava um reino ou um país aliado. Como que se faz um país aliado? Coloca alguém que você confia no poder naquela região, né? Eles queriam fazer isso com Portugal também. Pois é. E é engraçado, um parênteses aqui, é engraçado que a Revolução Francesa tirou os absolutistas do poder para depois colocar outro, né? Trocaram 6 por meia dúzia, né? Exatamente. É que o francês é tudo bipolar, né? Eles não sabem o que eles querem. E ainda colocaram um que nem era francês, botaram italiano, né? Mas enfim. Mas voltando aqui, aí em Portugal tinha esse debate do que eles deveriam fazer, né? Porque
Napoleão ele fez algumas exigências a Portugal. Falou, olha, vocês têm que romper relações com a Inglaterra, aderir ao bloqueio continental contra a Inglaterra, prender todos os ingleses que tiverem território de Portugal, apreender os bens dele. Tinha uma série de exigências. E aí tinha a galera lá do partido inglês em Portugal que era contra aceitar as exigências e falou, ó, vamos pegar em armas e vamos tentar resistir. E tinha a galera do partido francês que se dizia neutro, mas basicamente eles defendiam a tese de que vamos aceitar que vai ser melhor pra gente. Nesse conflito aí, como eles viram que não tinha muito como resistir, enfim, tem vários detalhes aqui que se a gente for entrar nos detalhes a gente vai acabar fugindo muito da pauta, mas enfim, chegou-se no final a uma decisão de que toda a família real, toda a corte portuguesa, né, saiu de Portugal em 1807. E aí chegaram a Salvador e depois foram para o Rio de Janeiro já no comecinho de 1808. E aí, todo esse movimento aí, nessa época, é que nasceu o Barão de Mauá, né? Então, só um pouquinho de uma contextualização histórica. Pro começo ali da vida dele, a infância dele, a gente está ali no reinado de D. João VI ainda como rei de Portugal, e aí ele vai passar, a vida dele passa por todo o período imperial no Brasil, né? Bom, então é assim, aí ele nasce em 1813 e como é que era a família do Irineu? A família do Irineu eram pessoas do campo, né? Eles tinham uma estância, uma pequena fazenda no Rio Grande do Sul, e cuja fazenda era mantida com a própria família. Então a família do Irineu se construía do pai dele, da mãe, de uma irmã mais velha que ele e dele. Mas aos 5 anos de idade, o Irineu perde o pai dele, que foi assassinado por ladrões de gado. Bom, ok, agora tu imagina, ficou uma viúva com 2 crianças para tocar uma fazenda, mesmo que pequena, é complicado. Depois de 3 anos de viúva, ela acaba se casando novamente com um cara, e esse cara se nega a conviver com os filhos do primeiro casamento dela. Então o que ela é obrigada a fazer? Ela é obrigada a casar a filha Guilhermina aos 12 anos de idade e mandar o Irineu para casa de um tio dele no interior de São Paulo. Bom, Irineu fica lá no interior de São Paulo algum tempo e depois ele é mandado para o Rio de Janeiro na casa de um outro tio. Esse tio era então comandante de embarcação da Marinha Mercante e transportava no navio couros e charque aqui do Porto de Rio Grande para o Rio de Janeiro, que era então a capital do Império do Brasil. Estando no Rio de Janeiro, ele acaba arranjando um emprego, esse tio arranja um emprego para ele, num comércio situado na Praça do Comércio, aos 9 anos de idade, e ali ele acaba ocupando um cargo de caixeiro do armazém. Ele trabalhava das 7 horas da manhã às 10 horas da noite, em troca de comida e moradia. Putz, eu reclamo do meu trabalho. Pois é, né, cara? O cara trabalhava só pra comer e dormir. E ele tinha uma pouca idade, ele tinha 9 anos nessa época. Bom, aí o que acontece? Aos 11 anos, ele vai trabalhar num outro lugar, no comércio de um português chamado Antônio Pereira de Almeida, isso em 1824. Nesse comércio se vendia desde produtos agrícolas até escravos, sendo que a venda de escravos era a maior fonte de renda desse comerciante. Desculpa fazer a brincadeira, mas deve ser muito usado, né? Você vai ali na vendinha do português, tem ali um pouco de batata, alface, tomate, aí tem uma prateleira só de escravo, assim, né? Com o precinho no pé. Nossa, mano. Pois é, cara, pra nós é uma imagem horrível, né? Uma imagem, sim, assim, claro, de que a gente ri, mas era a realidade da época, né? Eles era super comum, né? Infelizmente. Exato. Né, exato. Era super comum. Esse é o paralelo que eu quis dizer, né? Tipo, você vai aqui na vendinha da esquina aqui da minha casa. Você vai ali, tem batata, tomate, Aí ali, produtos domésticos. Aí você vai lá, tem os escravos ali pra você comprar escravo doméstico. Exato, né? Bom, mas o que acontece? O Irineu era um moleque muito inteligente, muito esforçado, e ele acaba se tornando um empregado de confiança desse português aí, tá?
e ele acaba sendo promovido em 1828, 4 anos depois que ele trabalhava com esse português, ele passa a ser o guarda-livros desse armazém aí, tá? Bom, aí que aconteceu? Vocês saberiam dizer se o guarda-livros era tipo o contador, que ele ficava com... Eu imagino que fosse isso, era o cara que cuidava da contabilidade, das finanças, de contas a pagar, a receber, era mais ou menos um financeiro, vamos dizer assim. Tá, é bem próximo disso mesmo. É tipo um financeiro. Só que é o seguinte, esse português aí, que era o patrão dele, esse Antônio Pereira de Almeida, ele, como a maior parte do lucro dele vinha do comércio de escravos, ele resolve dar uma cartada fenomenal. Ele entra num negócio de tráfico de escravos e bota praticamente todo o dinheiro que ele tinha num negócio que ia num transporte de escravos que seria feito, tá? Então ele é tipo um consórcio, ele vai lá, bota todo o dinheiro que ele tinha, ou quase todo, e o que acaba acontecendo é o seguinte, no transporte desses escravos, ocorreu o que todo mundo que negociava escravo temia, que era o navio que fosse trazer os escravos lá da África, fosse interceptado pelos navios ingleses, que eram uma nação completamente contra a escravatura dos negros, tá? E esse navio é interceptado, e o que se costumava fazer na época, assim, quando o navio inglês chegava perto, que ia interceptar, eles pegavam os negros e jogavam todos os negros no mar. É vídeo filme Amistade. Exato, jogavam os caras no mar, que é pra ficar livre da culpa de estar, das sanções, né, que seriam impostas. Ah, mas aí que é interessante, Seixas, destacar também. Ah, que legal. Os ingleses são bonzinhos, né? Estão indo contra a escravidão, né? Pero no mucho, né? Eles querem... Não era bem por aí. É que eles tinham outros interesses, tá? Eles não eram tão humanistas assim, né? Tipo, por exemplo... tá vindo... Por que os ingleses estavam fazendo esse combate à escravidão? E essa ideia vai influenciar muito o Irineu no futuro, que é a ideia da Revolução Industrial na Inglaterra. Exatamente. Né? Que nós vamos desenvolver mais essa ideia de Revolução Industrial, né? Uhum. Mas a ideia era a seguinte, eu tô com uma indústria aqui, sendo construída, né? Eu tô fazendo produtos, eu tenho que vender esses produtos. Agora, tem um monte de gente que trabalho escravo. O trabalhador escravo não ganha dinheiro para comprar os meus produtos. Então, vamos acabar com a escravidão, que a gente vai ter um mercado consumidor para os nossos produtos. Porque todo mundo vai passar a ser... teoricamente, todo mundo vai ser trabalhador assalariado. Aí, com o salário, ele vai cobrar o meu produto. Essa era a ideia que era movida na época. Com essa interceptação aí pelos ingleses, esse português acaba perdendo todo o dinheiro dele e ele chega na beiradinha da falência. Ele tinha alguns devedores e ele chega no desespero. Aí só que o Irineu chega e fala assim, pode deixar comigo, eu vou fazer a cobrança dos seus devedores. E ele faz isso com muita eficiência, tá? Ele faz com tamanha eficiência que ele chega a cobrar um fazendeiro o que ele devia para o português. E esse fazendeiro, não tendo como saldar a dívida, acaba se matando. Só que ele recebe igual, tá? O cara paga ele e se mata. Só que é o seguinte, esse fazendeiro era amigo de um visconde, tá? Um cara que estava lá junto lá com a corte. E ele chega no português e meio que bota na mesa, tu vai devolver o dinheiro para a viúva e não tem essa, entendeu? Aí esse português fica sem condições financeiras e sem condições de manter o Irineu ali, mas reconhecendo que ele era um cara de valor, um cara que trabalhava direitinho, ele acaba apresentando esse cara para um escocês chamado Richard Carruthers, em 1830. E ele é admitido nessa empresa desse escocês, onde ele vai aprender inglês, contabilidade e acaba aperfeiçoando as suas habilidades na área do comércio. Só para vocês terem uma ideia como que era o Irineu, após 6 anos trabalhando nessa empresa escocesa, ele tinha então 23 anos, em 1836, ele acaba virando gerente e logo depois se torna sócio, tá? O patrão dele, percebendo esse potencial, inicia ele na maçonaria. E os ideais da maçonaria, que são liberdade, igualdade e fraternidade, acabam influenciando diretamente a postura do barão pro resto da vida. Quando esse patrão retorna definitivamente para o Reino Unido, em 1839,
Irineu acaba assumindo os negócios da empresa. Quando o cara tem a visão empreendedora, o cara não para, né, velho? É uma coisa absurda. A trajetória do Barão de Mauá eu acho uma coisa, assim, fabulosa. Sim, e o próprio Caruthers, ele era uma influência muito grande pro Irineu, tanto como pessoa, como as próprias influências do Caruthers, como o Adam Smith e outros economistas da Europa que o Irineu acabou estudando também, então acabou embasando ainda mais esse espírito empreendedor que ele tinha. Nesse período aí a gente tem o fim do primeiro reinado e o início do segundo reinado, né? A gente tem ali o Dom Pedro I, ele tem que retornar a Portugal, porque o trono que a princípio era da filha dele, o irmão dele mais novo rouba, ele volta para Portugal, e aí o Dom Pedro II ainda criança, ainda tem um período de regência, mas depois chega a assumir o trono. Então você vê que estudar a história da vida dele, né, do Barão de Mauá, que na minha opinião foi um dos maiores brasileiros da história, é também se estudar a história desse período. É interessante também por isso. Sim, com certeza. Então, Igor, é até interessante falar, você falou do período regencial. O período regencial em si, ele vai influenciar muito as ideias da Revolução Industrial até no próprio Brasil, porque os regentes, eles tinham ideias de como guiar, assim, tipo, o Brasil, ele teve uma experiência quase que republicana com o período regencial, principalmente com o José Bonifácio, que foi o primeiro regente. E aí, infelizmente, o período regencial ele foi muito instável, porque às vezes o governo pendia muito para um lado, pendia muito para o outro, aí os grandes fazendeiros, por exemplo, os grandes fazendeiros do Rio Grande do Sul não estavam gostando muito do comércio que o Brasil estava fazendo com a Argentina e com o Uruguai, estava danificando o comércio de charque deles. Aí eles fizeram o quê? Fizeram a Revolução Farroupilha, que foi nesse período aí também. Foi de 1835 a 1845, né? Ou seja, as coisas são todas todas interligadas. Todas interligadas, né? É exatamente isso que eu queria dizer. As coisas não acontecem por acaso, elas têm assim uma ligação. Cara, é por isso que eu adoro estudar história. Uma coisa leva a outra, e você vê que tá tudo interligado, sabe? Você vê que, porque... o que foi a Guerra dos Farrapos? Foi uma guerra lá que aconteceu não sei quando. Tá, mas que período do Brasil foi esse? Foi o período regencial. Tá, mas por que aconteceu essa guerra no período regencial? Porque ele foi muito instável, blá, 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 blá. Tudo é interligado, entendeu? Não tem nada tipo... é aquilo, isso e pronto. Não. Alguma coisa, tipo, essa Guerra dos Farrapos influenciou em outra coisa. Assim como o Irineu influenciou muito as ideias dos empreendedores brasileiros aqui para tentar iniciar uma indústria aqui, né? Com certeza, é isso que a gente vai ver agora, mas vamos falar mais um pouquinho a respeito da vida dele em particular. Assim, em 1839 ele tinha então 26 anos de idade, um gurizão, né? Aí ele já estava assim meio que estabelecido financeiramente, já era dono lá da empresa escocesa, estava sozinho na jogada, e ele manda buscar a sua mãe, Mariana de Jesus Batista de Carvalho, que já se encontrava novamente viúva, e a sua única irmã, a Guilhermina de Souza Machado. Elas duas viviam ainda no Rio Grande do Sul. Bom, elas foram para o Rio de Janeiro e junto com elas chega a sua sobrinha, a filha da irmã dele, chamada Maria Joaquina de Souza Machado. A May, tá? Apelido dela, May. Ai, carinhoso. Que é o nome do mês maio em inglês. Apelido que me parece que foi dado pelo próprio Irineu à sobrinha, tá? Bom, só que ele bate o olho na menina e se apaixona perdidamente. E em 1841, ele acaba se casando com a própria sobrinha. Cara, eu sei que eles não tinham... A tecnologia e os aparatos médicos científicos que a gente tem hoje nos permite dizer que um casamento assim com filhos vai dar. Então tu vai ouvir genética, agora, né? Tu vai ver só. Esse é o problema, eu não consigo conceber. Hoje em dia nós não conseguimos conceber, tipo, um tio casando com uma sobrinha, ou um irmão casando com o irmão, sabe? É muito bizarro isso pra gente. Mas naquela época eles nem sabiam, eles achavam que era tipo, é uma coisa divina, é na sorte. Vai na sorte. Exatamente, E ela era bem novinha, né? Ela tinha próximo ali uns 15, 16 anos, ela era bem mais nova. Né? Sim, eles casavam muito novos. Sim, até porque a irmã dele casou com 12, né? A irmã dele tinha 3 anos a mais do que ele. Então, quer dizer,
Essa sobrinha, não sei qual era a idade, mas ela devia ter, assim, no máximo, uns 8 anos de diferença pra ele. Mas sabe como é que é? Ele cresceu o olho e acabou casando com a própria sobrinha. E desse casamento, eles tiveram, no todo, 18 filhos. Olha tá? aí. Nossa senhora. Não tinha internet, não tinha muita falta de televisão, não tinha Facebook, não tinha podcast, ou seja... Bom, desses 18 filhos, 11 nasceram com vida, tá? Então, de cara, 7 já não nasceram com vida. Ó a genética. Exato. Dos 11 filhos nascidos vivos, 7 atingiram a maioridade. E apenas 5 sobreviveram após a morte do pai. Que Irineu morre em 1889. Então, ou seja, de 18 filhos, só 5 permaneceram vivos após a morte do pai. Nossa. Bom, a morte prematura dos filhos, da maioria dos filhos, foi devido a doenças, que foi atribuída e é atribuída a proximidade de grau de parentesco entre o Irineu e sua esposa, evidente. Sim. Apesar de... E dos problemas genéticos decorrentes, desse fato. Apesar de eles não terem a tecnologia que eu acabei de falar, né? A gente tem hoje em dia, o ser humano desenvolveu. A gente com certeza foi isso, né? Porque o grau é tio e sobrinha, é tipo como... É primo e prima. Primo de primeiro grau. Primo de segundo grau. Pois é. Isso, qualquer doença genética que você tem você tem o outro, aí você acaba... Soma, né? Você soma os dobra as chances de ter aquela doença genética. Exatamente. Doenças recessivas acabam se manifestando, né? Sim. Bom, mas assim, tava lá casado, fazendo filho que nem louco, né? O que mais que esse cara fez? Vamos ver. Bom... Ele fez indústria que nem louco. Ele fez 2 coisas na vida, filho e ganhou dinheiro. Vamos ver aqui, ó. Filho e ganhou dinheiro. Em 1840, ele resolve fazer uma viagem de negócios à Inglaterra para buscar recursos, porque ele era um cara atiradaço nos negócios, ele não tinha medo, tá? Chega lá na Inglaterra, esse cara conhece fábricas, fundições de ferro e todo aquele mundo capitalista, tá? Então ele volta para o Brasil convencido de que o Brasil tinha que trilhar esse mesmo caminho, tá? Agora, é claro, a Inglaterra tinha sido o núcleo da Revolução Industrial e o Brasil era só um paizinho de produção rural com mão de obra de obra escrava, né, cara? Bom, aí só que quando ele chega no Brasil é decretada uma tarifa chamada Alves Branco, que aumentou para 30% as taxas de importação. Isso foi em 1844. E também aumentou o preço do café no mercado internacional nesse período. Então, pessoal, vocês sabem que o governo vai aumentando imposto desde essa época, então você sabe por que o PS4 deu R$4 mil, né? Exatamente. Tá aí a resposta, ó. Começou aí. Esse pessoal não sabia o que estavam fazendo, hein? Pois é, agora tu vê só. Esse imposto, na verdade, ele podia chegar até 60%, que ele era 30% se aquele produto não tivesse concorrência no Brasil, se fosse produto que não fosse produzido no Brasil. Mas se fosse um produto que indústrias brasileiras produzissem, o imposto era de 60%. Nossa, Igor, mas isso me parece tão atual, cara. Acho que eu ouvi isso aqui um dia desse num jornal qualquer. Pois é. A história se repete, né? Aí o Irineu obteve junto ao governo imperial a concessão do fornecimento de tubos de ferro para a canalização do rio Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. Isso foi em 1845. Bom, aí ele conseguiu essa concessão e falou, bom, é o seguinte, aumentou o imposto de importação, o café tá muito caro, não tá dando negócio. Ele foi lá e liquidou a casa Caruthers da vida, e no ano seguinte ele adquiriu uma pequena fundição que era situada em Ponta de Areia, em Niterói, na então província do Rio de Janeiro. Esse cara chega lá, assume essa pequena fundição, ele imprime uma dinâmica empresarial completamente louca e consegue transformar essa pequena fundição em um estaleiro de construções navais. E ele dá início à indústria naval brasileira. Não, e essa indústria que ele montou é considerada por muitos historiadores a primeira indústria propriamente dita, tipo, com a fábrica, com aquelas chaminés que todo mundo desenha quando tá no ensino fundamental. Sim. Então, é aquela, tipo, é a primeira indústria de grande porte que o Brasil teve, é essa do Irineu. É uma coisa, assim, absurda que ele fez. Aí eu chego e pergunto pra vocês, por que alguém não pensou nisso antes aqui no Brasil? Por que o Brasil teve tanto esse delay
do desenvolvimento manufatureiro e depois industrial, né? Porque os caras estavam preocupados em ganhar dinheiro com mão de obra gratuita, que eram os escravos, Também, cara. mas teve um outro problema, Seixas, que volta um pouco, vamos voltar um pouquinho antes da família real chegar no Brasil. Vamos voltar para 1750. Teve uma rainha em Portugal, a mãe do Dom João VI, Dona Maria I. Sim. Ela era também conhecida como Dona Maria a Louca. Era o apelido dela. Que ela tinha um problema psicológico e dava uns ataques nela, ela fazia e mandava todo mundo fazer, se não fizesse ia pra forca, né? Ela chegou a vir pro Brasil também, não veio? Chegou. E foi ela vindo pro Brasil. Aqui no Brasil, tipo, não era indústria. Quando você fala de manufaturas, tipo, por exemplo, você tinha uma casinha com 5, 6 teares, fazendo roupinhas, assim, sabe? Roupas básicas pra vender na cidadezinha, né? Você tinha ali o manufatureiro lá, o marceneiro. Você tinha um marceneiro lá, na marcenaria pequenininha dele. Fazer coisa básica, assim, que demora... porque eu preciso de uma mesa. Vai demorar muito de vir de Portugal. Faz aqui, entendeu? Então, isso é a manufatura pequenininha, né? É uma coisa, assim, bem tímida. Aí a Dona Maria chegou e falou, não quero isso aqui. Eu quero que vocês comprem de Portugal. Porque esse era o acordo, né? Era o chamado Pacto Colonial, né? Você dá a matéria-prima pra mim, e o que eu fabricar aqui eu mando pra você. E a partir desse momento, do 1750, a Dona Maria I, a louca de Portugal, declarou: não haverá nenhuma manufatura no Brasil. E aí parou tudo. Tipo, que legal. Parou tudo. Você é proibido de ter a tua fabriqueta ali de banco. Não pode, tem que vir de Portugal. Você só pode exportar. Bom, então tem mais esse motivo, então, tem né? Tem mais esse motivo. E isso atrasou muito o desenvolvimento da manufatura. Aí o que né? Não podemos fazer manufatura, vamos para agropecuária então, né? No ano seguinte que ele adquiriu essa fundição, chamado Estabelecimento de Fundição e Companhia Estaleiro da Ponta da Areia, ele multiplicou por 4 o patrimônio inicial. E ele se tornou o maior empreendimento industrial do país, empregando mais de 1.000 operários e produzindo navios, caldeiras para máquinas a vapor, engenhos de açúcar, guindastes, prensas, além de artilharia, postes para iluminação e canos de ferro para água e gás. Deste complexo dele saíram mais de 72 navios em 11 anos, entre os quais as embarcações brasileiras utilizadas nas intervenções platinas e as embarcações para o tráfico do rio Amazonas. E em 49, ele produziu o maior navio mercante até então construído no país, o Serpente, um navio negreiro rápido encomendado por Manuel Pinto da Fonseca, que depois de realizar uma única viagem de tráfico de escravos da África, foi vendido para a Marinha do Brasil e rebatizado com o nome de Golfinho. Isso que é interessante desse barco também. O Irineu, ele era, como ele tinha a mentalidade inglesa muito bem implantada na cabeça dele, ele não via com bons olhos a escravidão, né? Tanto que até no filme dele lá, apesar de estar um pouco romantizado o filme, mas filmes são romantizados, sim, infelizmente, né? Claro, o historicamente correto nunca vende bem. Aí, no caso, tipo, beleza, eu recebi uma encomenda, então eu tenho o dever de fazer essa encomenda, então eu vou fazer, né? Claro. Aí, quando acabou definitivamente a escravidão, o Serpente, né, o maior navio mercante que ele construiu aqui no país, foi vendido para a Marinha Brasileira e foi rebatizado e virou navio de guerra, né? Com o nome de Golfinho. Putz, que pariu. É fogo, né? Se fosse Dragão, se fosse Tigrão, mas Golfinho. Ou mantivesse o nome Serpente também, né? Exato, é o que mantivesse. Serpente Braba, alguma coisa. Não, Golfinho. Não dá pra vencer guerra com um navio chamado Golfinho. Só dá uns nomes bons. E o motivo pelo qual esse navio só fez uma viagem é que no ano seguinte, 1850, teve a lei Eusébio de Queiroz que proibiu o comércio de escravos do Brasil. Tudo bem que tem uma lei anterior, que é a Lei Feijó, de 1831, que já proibia o tráfico de escravos no Brasil, e com todo escravo que fosse transportado para o Brasil após essa data era considerado automaticamente livre. Mas é aquela coisa que a gente tem no Brasil, de que tem leis que o pessoal decide seguir, tem leis que não pegam. Que ele
É a maioria típica, não pega, Igor, né? Essa lei essa primeira lei que você falou de 1831, qual era o nome dela mesmo? A Lei Feijó era... A Lei Feijó. A Lei Feijó e a Eusébio de Queiroz, de 1850, é a chamada Lei para Inglês Ver. Exatamente, daí veio essa expressão. É, exatamente. Veio a expressão. Porque a Inglaterra diplomaticamente falou: Brasil, para com esse negócio de escravidão. Eu não quero mais ver escravidão aqui no Atlântico Sul. E por que a Inglaterra faz isso? Porque a Inglaterra era os Estados Unidos da época. Tava em todas, era a maior potência do mundo, potência naval do mundo. E se ela quisesse, ela ia bombardear todos os navios brasileiros que estavam carregando escravo. Eu falou: eu não quero mais ver vocês trazendo escravo de fora. Ah, tá, beleza, tá aqui, ó, Lei Eusébio de Queiroz. E realmente a Lei Eusébio de Queiroz, ela diminuiu muito a vinda de escravos de fora do Brasil para dentro do Brasil. Tanto que começou um período chamado período do tráfico interprovincial. Que, ou seja, não tá vindo escravo de fora, então vamos começar a revender escravos dentro das províncias brasileiras. A província A usa menos escravos, vende pra província B que tá precisando de escravo, entendeu? Aí começa esse período. O mercado interno. Mas realmente era o mercado interno de escravo. Era lei pra inglês ver. Tá aqui, ó. Não temos mais escravos vindo de fora, mas a gente ainda usa escravidão. Putz. Mas só pra terminar a história lá do estaleiro dele, né? Ele foi destruído em 1857 por um incêndio, tá? Alguns dizem que foi um incêndio maldoso, mas até onde eu sei ninguém confirmou, mas teve um incêndio que destruiu ele. Mas ele foi reconstruído 3 anos mais tarde. Bom, a história desse estaleiro é o seguinte: nos seus 11 primeiros anos, antes do incêndio, havia fabricado 72 navios, dentre os quais navios a vapor e a vela. E o estaleiro só fechou de uma vez por todas quando a lei de 1860 isentou de direitos a entrada de navios construídos fora do país. Aí isso conduziu a empresa do cara à falência, porque aí o nego podia comprar navio fabricado fora do país e não pagar imposto nenhum, que parece que foi uma jogada para ferrar o Irineu, que ele era constantemente perseguido pelos seus inimigos, né, políticos, tal, porque ele era um cara que não queria escravidão enquanto todo mundo queria. O cara investia dinheiro em indústria enquanto todo mundo queria ganhar. Todo mundo se preocupava com o café ainda, com a agricultura. Queria ganhar dinheiro com o café ou com o comércio de escravo. Então ele era uma pedra no sapato de muita gente. Ah, com certeza. E muita lei foi feita para prejudicá-lo e também teve muita sabotagem, muita coisa assim. Mas a gente vai ver isso no decorrer do episódio. Bom, então, como o Igor falou, em 1850 entra em vigor essa tal de Lei Eusébio de Queiroz. Os capitais que eram então empregados no comércio de escravos passam a ser investidos na industrialização. Bom, aproveitando essa oportunidade, o que Mauá faz? Ele passou a se dividir entre a atividade industrial e a atividade de banqueiro. Então ele acabou acumulando uma fortuna muito grande aos 40 anos de idade. Só para a gente ter uma ideia dos feitos do Irineu, a gente não vai citar todos, mas alguns importantes aqui, os mais relevantes. Entre os investimentos deles, além desse estaleiro, né, que ele construiu navios que a gente acabou de falar, tem outros assim, por exemplo, ele tinha um projeto de eliminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, cuja concessão de exploração ele obteve por 20 anos. Pelo contrato, ele teria que substituir 21 milhas de lampiões a óleo de baleia por outros novos de sua fabricação. E ele acabou erguendo uma fábrica de gás nos limites da cidade para poder alimentar esses lampiões. Olha só que interessante, o cara teve que substituir quase 34 quilômetros de lampiões, né? 34 quilômetros de linha de lampiões de óleo por coisa mais moderna, né? Coisas que usavam em Londres, em Paris, que já eram capitais industriais, né? Muito interessante isso. Exato, bom. O cara tinha uma mente empreendedora muito... Acho que muitos empresários brasileiros de hoje tinham que se basear nele. Tá, mas olha só que jogada dele. Ele fabricou os lampiões e ainda montou uma fábrica de gás, né? Exato. Nos limites da cidade para poder alimentar esses lampiões. Então, quer dizer, quando ele punha a mão no negócio, ele já pegava várias coisas ele fazia tudo. Ah, não tem isso. Faz. Precisamos disso. Ele ia verticalizando. Faz uma fábrica que faz isso. Exato. Com certeza. Bom, e essa iluminação entrou em vigor no dia 25 de março de 1854. Bom, surpreendeu todos os habitantes da cidade, porque, pô, imagina a diferença, né? Um lampiãozinho a óleo ali que
bruxuleante, que mal ilumina. Com certeza. Um lampião a gás bem potente pra época, né? Mas é o seguinte, ao mesmo tempo que o Irineu era um cara muito empreendedor e se atirava nos negócios, não sei o que, ele também acabava entrando em umas dificuldades financeiras, ou porque ele era sabotado, ou porque criavam leis que dificultavam. Ou por causa do próprio princípio do capitalismo de mercado aberto, tipo, você se arrisca, é uma coisa de risco. Eu vou investir no projeto X e vou investir no projeto Y. O X dá certo e o Y não. Você vai ganhar dinheiro e vai perder dinheiro. Isso faz parte do movimento do mercado, né? Da economia. Sim, aí ele fica meio apertado com umas dificuldades financeiras, ele acaba cedendo os direitos de exploração dessa iluminação pública a uma empresa de capital britânico que pagou 1,2 milhões de libras esterlinas e de ações no valor de 3.600 contos de réis. Só para ter uma ideia, esses 3.600 contos de réis, o que significaria hoje, é alguma coisa em torno de 9 milhões de reais. Outra coisa que ele fez, em 1852 ele organizou a Companhia de Navegação do Amazonas, com embarcações a vapor fabricadas no estaleiro dele lá na Ponta da Areia. E logo em seguida, em 1866, o Império concedeu também a liberdade de navegação do Rio Amazonas a todas as nações, ou seja, já não era mais só dele. Qualquer país que quisesse navegar no Amazonas podia. Aí Mauá falou assim, bom, eu não quero mais essa coisa, não vou mais brincar desse negócio. Ele pegou e transferiu os interesses para uma empresa de capital britânico e caiu fora. Aquele bobo ele não era também, né? Vamos combinar. Sim. Tá, uma outra coisa que ele fez, ele construiu um trecho de 14 quilômetros de linha férrea entre o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, e a estação de Fragoso, que ficava na raiz da Serra da Estrela, em Petrópolis, na então província do Rio de Janeiro na época. E foi a primeira do Brasil. No dia da inauguração, dia 30 de abril de 1854, na presença do imperador e de outras autoridades, a locomotiva, posteriormente apelidada de Baronesa em homenagem à sua esposa, percorreu o percurso em 23 minutos. Quer dizer, não era uma demonstração de muita velocidade, mas foi a primeira ferrovia construída no país, tá? Ah, sim. Não, e era uma ferrovia mais pra... Não era pra passeio, era pra, tipo, ida e volta de material, né? Pra indústria dele, né? Exato. Mas olha o que aconteceu. Nesse mesmo dia, né? No dia que ele inaugurou a ferrovia, ele recebe do imperador o título de nobreza de Barão de Mauá. Esse trecho de linha férrea aí fazia parte de um projeto maior que visava comunicar a região cafeicultura do Vale do Rio Paraíba e de Minas Gerais ao Porto do Rio de Janeiro. E em 1873, pela estrada União e Indústria, a primeira estrada pavimentada do país, chegavam as primeiras cargas de Minas Gerais para a estrada de ferro Dom Pedro II. Essa estrada de ferro Dom Pedro II depois passou a ser chamada de Estrada de Ferro Central do Brasil e até hoje existe com esse nome. Esse foi um empreendimento estatal que foi inaugurado em 1858 e que oferecia fretes de valores menores, né, mais baixos. Em 1882, vencidas as dificuldades técnicas da serra, os trilhos realmente chegam a Petrópolis. Um outro feito do Barão é o seguinte: é o estabelecimento de uma companhia de bondes puxados por burros na cidade do Rio de Janeiro, cujo contrato para exploração o Barão de Mauá adquiriu em 1862, mas cujos direitos, devido às necessidades de caixa, foram cedidos à empresa de capital norte-americano chamado Botanical Garden Railroad. Tá, isso em 1866. Então tu vê que é assim, ele entrava no negócio, ganhava dinheiro, apertava, ele vendia, passava adiante, seguia o caminho. E usava esse dinheiro que ele recebia do comprador para fazer um outro projeto mirabolante. E o cara Exato. Então assim, e acabou inaugurando a primeira linha de bondes em 1868, organizando uma lucrativa rede de transportes. Só queria destacar os períodos históricos que a gente vai passando, né? Por exemplo, a gente falou aí dos bondes. 1866. É bem interessante destacar o que estava acontecendo no mundo, né, em 1866. Vários historiadores, principalmente os principais que eu usei muito na minha faculdade, o Eric Hobsbawm, nos clássicos dele, a Era do Capital, a Era dos Impérios, a Era das Revoluções e a Era dos Extremos, né? Isso, exato. Se eu não me engano, é na Era das Revoluções ou na Era do Capital. Ele cita que
esse ano, essa década, 1860, 1870, ela é uma década de unificação em várias nações. É muito interessante você citar isso, englobando o Brasil junto, porque essa unificação é uma guerra entre ideias. Por exemplo, eu vou explicar para vocês. Guerra Civil Norte-Americana, 1861, 1865, correto? Tá no período. Ok. O que foi a Guerra Civil? Foram os estados do Sul, escravocratas totalmente agrícolas, e os estados do Norte dos Estados Unidos, que eram totalmente industrializados, com uma mentalidade totalmente capitalista, né? Capitalista industrial. E os dois, tipo, nós temos que unificar essa nação em uma ideia só. Quem que ganhou? Os industriais, né? Outro exemplo, Itália e Alemanha começaram as suas unificações nessa data, 1866. A Alemanha o reino da Prússia, que era um dos reinos mais militarizados e mais industriais do que seria a Alemanha atual, né? Ela começou a crescer em importância, começou a fazer guerra contra as outras potências da Europa e unificou e fez um país unificado, uma gigantesca potência industrial no meio da Europa, né? Nasceu ali a Alemanha. A Itália também, mesmo esquema. No Japão também, não ficando só em América e Europa, no Japão teve a Guerra Boshin, 1864 até 1870, em que mais uma guerra de unificação do Japão a favor do imperador, não do shogun agora, né, que eles trocaram, e a favor de uma industrialização. Aí nós vemos o Brasil, que infelizmente a gente só tem o Mauá pra destacar nessa coisa da industrialização, né? Que a gente ainda continuou o mundo inteiro mudando da agropecuária pra indústria e o Brasil continuou na agropecuária. Tá bom que a gente precisa de gente cultivando, né? Mas, tipo, é meio... É uma desvantagem muito grande, ainda mais pra um país gigantesco, né? Em território como o Brasil, né? Essa realidade só foi mudar mesmo quando... o café teve várias crises seguidas, uma após a outra. Sim, com certeza. Aí eles viram que não dá pra continuar, né? A gente passou o quê? 50 anos só vendendo café. Não dá mais, temos que fazer outra coisa. Aí eu vejo que foi quase tarde demais. Né? Deu pra tentar fazer alguma coisa ainda. Vou falar mais uma coisinha aqui onde o Irineu investiu, né? Ele investiu também numa outra ferrovia, tá, chamada São Paulo Railway, que depois passou a se chamar Estrada de Ferro Santo Jundiaí, que existe até hoje, que foi um empreendimento que ele custeou 100%, tá, e era a quinta ferrovia do país. Isso aconteceu em 16 de fevereiro de 1867. Agora vem um feito que, na minha opinião, foi fantástico, assim, foi uma coisa maravilhosa. Ele realizou, por conta própria, com seu dinheiro, o assentamento do Cabo Submarino em 1874, que ligava o Brasil à Europa. Por causa disso, ele acabou ganhando mais um título de nobreza, e aí ele passa a ser também Visconde de Mauá. Ele subiu de level. Cara, eu sinceramente eu não sei se existe uma hierarquia nesses títulos de nobreza. Existe. E eu não sei se um cancela o anterior, não sei se ele continuou sendo barão e visconde ao mesmo tempo. Não, um cancela o outro. Então ele passou a ser então Visconde de Mauá a partir de 1874, tá? Mas eu acredito que só o título de nobreza não era tudo que ele esperava, né? Eu acho que ele esperava um pouco mais do que apenas o título de Visconde. Exato, é que ele vivia numa guerra constante, né, com a elite, então realmente... O governo monárquico não ajudava muito, sabe? Ele, eu gostaria de um reconhecimento, né? Tá aqui o teu título no papel. Pra que serve o título de nobreza? Não sei. Pra nada. Se vira aí, negão. Até porque o título de nobreza, ele tinha um custo, né, cara? Tu tinha que continuar tendo muito dinheiro para você manter ele. Se você ganhasse um título de nobreza e virasse pobre, tu perdia ele automaticamente, entendeu? Com certeza. Eu vou um pouco além, não é nem que o governo não ajudava muito. Estudando a biografia dele, você vê que o governo e os políticos fizeram tudo o que estava ao alcance deles para levar ele à falência, para ferrar com ele. Sim, com certeza. E, em consequência, ferrar o próprio Brasil. Então, isso é uma realidade, se me permite uma crítica assim, que a gente tem até hoje. O governo, o que ele pode fazer para atrapalhar a vida do empresário, o governo faz. Isso não é de hoje. Depende do empresário, né? Porque aqueles que ajudaram na crise da Petrobras
tão de boa. Não, eu acho que o Igor tá se referindo, nós sabemos que ele tá se referindo ao cara empreendedor, né? Sim, é o cara que vai lá e totalmente. Para fazer uma crítica ao governo atual de hoje em dia, a gente pode dizer assim, ó, quem mais emprega nesse país é o pequeno empresário. Não são as grandes indústrias, elas geram emprego para muita gente, mas na soma, né, das colocações, vaga de emprego, é a soma das pequenas empresas. E o que o pequeno empresário tem, cara? Não tem nada. Recebe financiamentos ridículos, entendeu? Que não dá pra fazer absolutamente nada, e aí chega uma puta de uma potência e consegue valores astronômicos de milhões de dólares no tal do BNDES. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, a coisa sempre foi assim, parece que tá no sangue, né, do brasileiro essa sacanagem. Tá junto com o jeitinho brasileiro, Não pode ganhar dinheiro. Ou se você ganhar, você tem que destacar que veio de origens humildes. No caso do Irineu, faz até sentido que ele veio realmente de origens humildes. Mas é moda. Hoje, a gente tá falando hoje em dia, né? Hoje em dia virou moda. Em 1852, o Visconde de Mauá fundou o Banco Mauá MacGregor e Cia, que tinha filiais em várias capitais brasileiras, em Londres, em Paris, em Nova York. No Uruguai, ele fundou em 1857 o Banco Mauá e Cia, sendo que foi o primeiro estabelecimento bancário do Uruguai, tá? Inclusive com autorização de emitir papel moeda. Quer dizer, ele tinha assim o papel do próprio Banco Central, né, lá no Uruguai. E esse banco que ele fundou no Uruguai acabou abrindo filiais em Buenos Aires. Sim. E ele foi inclusive citado por Jules Verne como um dos principais bancos da América do Sul. Olha só que honra, hein? Não, mas é até interessante você ver essa influência não só do Mauá, mas do próprio Brasil em cima do Uruguai. O Uruguai, quando a família real veio pra cá em 1808, ela começou, trouxe lá um exércitozinho lá, de 5 mil, 10 mil soldados, né? Aí eles invadiram a Guiana Francesa, né, aqui no norte lá, que obviamente era território francês, e na época o Napoleão tava em guerra com todo mundo, vamos invadir, né? E eles aproveitaram e invadiram o Uruguai também, que era a Cisplatina, né? Que era território espanhol ainda, e como a Espanha era aliada da França, vamos invadir. E o Uruguai ficou por muito tempo como território brasileiro. Nós dominamos o Uruguai acho que por 20 anos, 25 anos, sabe? E a influência brasileira em cima do Uruguai é tremenda. Então, é até interessante você ver o Irineu, um empresário banqueiro, né? Fazendo o primeiro banco de um país inteiro, do Uruguai, né? É até interessante você ver que com o poder de emitir papel moeda. Exato. De fabricar dinheiro, vamos dizer assim. Ele tinha o poder da Casa da Moeda do Uruguai na mão, sabe? Isso que é interessante. Exatamente, Mas só que essa intervenção dele no Uruguai e tal, não sei o que, acabou trazendo alguns problemas pro Irineu, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas só que assim, o Irineu também era um cara político, ele teve uma vida política, ele não foi só industrial, banqueiro e um pioneiro nessas áreas, ele também teve atuação na área política, sim, como era de se esperar, tá? Justamente, eu acredito que ele foi pra política justamente pra tentar evitar toda a sacanagem que faziam com ele. Vou tentar entrar na política, ver se eu consigo resolver, né? Porque... Só que ele era assim, ele era um cara de caráter liberal, né? E defensor do abolicionismo. E ele forneceu recursos financeiros necessários à defesa de Montevidéu, cara, quando o governo imperial decidiu intervir nas questões platinas, lá em 1850. Ele foi contrário à Guerra do Paraguai, foi deputado pela província do Rio Grande do Sul em diversas legislaturas. Eu não vou citar todas aqui, mas ele começou em 1856 e foi até 1875. Só que ele acabou renunciando o mandato em 1873 para poder cuidar dos seus negócios, né, cara? Porque estava sendo ameaçado pela crise bancária que tinha se instalado em 1864 no país. Então, essa crise, bom, mais uma crise do café, né? Que o preço do café ele estava despencando no mercado internacional, por vários motivos, enfim, novos produtores surgiam na África e na Ásia, enfim, tem vários motivos que levaram à queda do preço do café. E os produtores de café, eles tinham esse costume de ficar pedindo empréstimo aos bancos, e os bancos cediam esses empréstimos, só que eles não tinham como pagar,
E os bancos emprestavam um dinheiro que eles também não tinham. Não tinham, aham. Então, aí em 1860 teve uma nova lei que dizia, olha, o banco só pode emitir papéis, emprestar títulos ou dinheiro se ele comprovar que ele tem aquele valor em ouro. É aquele que a gente chama de princípio metalista, né? Você tem que comprovar que você tem aquele equivalente em metal precioso. O que já passou muito já, né? Não existe mais isso, né? Sim. Isso daí já... A maioria dos países não usam mais o ouro como fator, né? Pra ter esse estanque, pra ter essa segurança, né? Eles não usam mais o ouro, né? Isso assim, tinha exceção que era o Banco do Brasil e as filiais do Banco do Brasil, que o governo ele queria ainda ter uma certa liberdade para emitir papéis se necessário, mas os outros bancos particulares não. E, enfim, aí foi uma crise bancária que vários bancos chegaram à falência, né? Até que teve um grande banco, que foi a Casa Souto, que estava em dificuldades, foi em 1864, ele pediu dinheiro emprestado junto ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil negou esse empréstimo. Aí a Casa Souto fechou as portas, e aí quando você tem vários outros bancos menores que já chegaram à falência, você tem um banco grande que também chegou à falência, então você gerou uma crise de confiança e uma crise financeira no mercado muito grande, semelhante, apesar de causas bem diferentes, ao que a gente teve aí em 2008, né, e bem recentemente. Outra coisa que ajudou muito na crise também, Igor, foi o início da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela... oficialmente, com o Brasil entrando, com todos os países que participaram, oficialmente ela é em 1865, mas em 1864 as tensões entre Brasil e Paraguai já começaram a crescer muito. Então, a importação de armas de fora, de peças de artilharia, de munição, de armas, coisas que o Barão de Mauá fabricava artilharias, mas não o suficiente para suprir o exército, né? Então, essa coisa do Brasil começar a empresta dinheiro de fora e compra arma, e compra isso, e compra aquilo, foi deixando o Brasil, no final da Guerra do Paraguai, o Brasil, ele ganhou, mas ele ficou super endividado. Então, a coisa do início das hostilidades também da Guerra do Paraguai ajudou muito nessa crise. Além dos bancos que você citou, Igor. Então, como a gente estava falando, né, ele teve influência política no Uruguai desde 1850, quando, a pedido do amigo dele, o Paulino José Soares de Souza, que tinha o título de Visconde do Uruguai e que era ministro dos estrangeiros, ele ajudou financeiramente os liberais sitiados em Montevidéu. Lá em Montevidéu, no Uruguai, as suas atitudes passaram a ser bem ou mal vistas, depende de quem estava olhando. Dependendo do partido, né, do domínio do partido, porque existiam dois lá, que eram os blancos e os colorados. No Brasil, mesmo eleito pelo Partido Liberal, essa é uma outra característica de lealdade do Irineu, né? Ele era liberal e eleito pelo Partido Liberal, mas ele apoiou o gabinete de seu amigo monarquista, que foi o Visconde do Rio Branco, que era do Partido Conservador. Eu acho que esse negócio de apoiar o partido que tem uma ideologia diferente do seu não é de hoje, então. Mas assim, né, no caso do Irineu, eu vejo assim, que um dia, quem sabe, a gente fala do Rio Branco, né? Pô, o cara foi realmente um cara extraordinário também. Me passa a impressão que, independente do partido que o cara tivesse, ele apoiava quem ele achava que estava correto, que era decente, entendeu? Então, mas tu não deixa de ter razão. Realmente parece que é uma característica também dos políticos aqui no Brasil. Tá, então é assim, ó, a combinação das ideias do Irineu, juntamente com o agravamento da instabilidade política na região platina, acabou tornando ele um alvo das intrigas dos conservadores. Bom, as suas instalações passaram a ser alvo de sabotagens criminosas e os seus negócios foram abalados pela legislação que reduziu as taxas de importação sobre as importações de máquinas, ferramentas e ferragens. Olha só que interessante, né? Reduziram as tarifas de importação daquilo que ele fabricava. Só pra ferrar um cara, eu acho isso um absurdo. Pois é, tipo, então. Você arrisca, e logicamente eles arriscaram e aconteceu, ele arrisca ferrar com toda a infraestrutura nacional, né, que tava tentando crescer justamente com o Mauá, né? Eles querem ferrar com o país inteiro pra ferrar com um cara, velho. Eu acho isso... Exato, exatamente. Mas assim, cara, não, o pessoal faz isso mesmo. Bom, com isso, cara, o que aconteceu?
Em 1875, o Barão de Mauá pede a própria moratória, por 3 anos, tá? Ele vai falir e vai pedir a moratória. E ele foi obrigado a vender a maioria de suas empresas para capitalistas estrangeiros e ainda assim mesmo não deu, teve que vender bens pessoais para poder liquidar as dívidas. Agora vamos dar uma olhadinha no Irineu por cima, tá? Vamos ver como é que ele era. O Irineu, com seu espírito empreendedor, revolucionário e progressista, teve que durante toda a sua vida, como homem de negócio, né, enfrentar dificuldades e obstáculos criados por uma sociedade cuja economia era centrada na produção rural e na mão de obra dos escravos. Para as elites da época, as ideias e os ideais de Irineu se opunham aos seus interesses. Por esse motivo, nota-se que Irineu foi fortemente combatido por leis feitas para dificultar seus negócios, por sabotagens, trapaças e, portanto, teve vários reveses financeiros na sua vida. Por outro lado, o seu talento e perseverança sempre o colocava novamente em novos empreendimentos e o pioneirismo foi sempre a sua marca visível, ou seja, aquela barata que tu pisa e ela não morre, né? Bom, mas apesar disso, olha só que parte interessante. Em 1865, a fortuna pessoal, gente, eu tô falando de fortuna pessoal, né? O dinheiro que tu tem no banco, no teu nome lá. A fortuna pessoal do Barão de Mauá era de 10 mil contos de réis, que equivalia a 10 toneladas de ouro. Se você corrigir para valores de hoje, é aproximadamente alguma coisa entre 1 bilhão e 40 milhões de reais, pela conversão do preço da grama de ouro, da época para o preço de hoje, tá? Agora, já o capital da sua empresa, Mauá e Cia, era de 115 mil contos de réis, que também nessa mesma conversão daria alguma coisa em torno de 11 bilhões e 960 milhões de reais. Para você ver o tamanho da fortuna desse cara, na época, o orçamento do império era de 97 mil contos de réis. O cara era mais rico, ele era mais rico que o Império Brasileiro. Exatamente. Foi o nosso Rockefeller, né? Ele foi... Exatamente, bem dito, Igor. Eu ia falar isso, mas eu tinha esquecido. Ele foi o nosso Rockefeller, cara. O que o Rockefeller foi para os Estados Unidos, o Irineu foi para o Brasil. Infelizmente, o Rockefeller, a família Rockefeller continua, né, como uma das mais importantes industriais dos Estados Unidos, mas infelizmente aqui, né, ficou ali a raiz dele, mas infelizmente a árvore foi derrubada. Outra coisa que eu acho muito interessante em relação a ele é que ele foi o fundador do que a gente conhece hoje como o Banco do Brasil, né? Pô, o ouvinte pode pensar, não, mas o Banco do Brasil fundado pelo Dom João VI em 1808. Só que aquele Banco do Brasil que o Dom João VI fundou foi fechado, né? Foi liquidado, foi decretado falência. E aí o Barão de Mauá criou um outro Banco do Brasil em 1851, que é basicamente, ele foi... passou por várias transformações, depois ele foi estatizado e tal, mas é mais próximo do que a gente conhece hoje como Banco do Brasil do que aquele primeiro lá do Dom João VI. Ele seria o embriãozinho do Banco do Brasil, né? Do que a gente tem hoje, isso, né? Isso, claro, passou por várias transformações, sim, enfim, mas o cara é extremamente empreendedor. Tem vários locais que você vai no Brasil, você vê coisas que foram criadas por ele. Você vê, por exemplo, o pessoal de São Paulo, se você for na Estação da Luz, você vê que a Estação da Luz, a parte dela, da parte antiga, faz parte das primeiras obras ferroviárias que o Mauá criou. Enfim, o cara, a importância dele pro Brasil é até difícil a gente conseguir mensurar. É porque ele foi pioneiro em várias áreas, né? Só recapitulando, gente, ele foi pioneiro na ferrovia, em fundição. Puta, o cara foi pioneiro em muitas coisas. E cada um desses itens que eu tô citando não fez um só, entendeu? Ele participou da primeira ferrovia, depois participou da Santos Jundiaí, que naquela época era São Paulo Railroad. Isso, exatamente. E o cara se meteu aqui no sul com navios para trafegar aqui no Rio, lá no Amazonas. O cara se meteu em vários lugares, cara. Existe uma cidade em São Paulo, no ABC, chamada Mauá. Chama Mauá porque ele comprou uma casa nessa localidade, na época, onde ele ficava hospedado na construção da Santos Jundiaí. Então era um local que ele falou, bom, já que eu vou ter que acompanhar essas obras, né, e passar vários dias lá por mês, então eu vou comprar uma casa. Essa casa hoje virou um museu com o nome dele, que tem pertences pessoais dele, livros que ele tinha lá, enfim. E que, infelizmente, essa casa tem um site na internet, que eu nem vou dizer qual é, porque não vale a pena, onde os caras
tem várias informações erradas a respeito do seu patrono, né? Então realmente é lamentável. Bom, aí o que aconteceu com esse cara? Que fim que levou o Barão, né? Bom, o fim dele foi o seguinte, ele ficou doente, ele sofria de diabetes e estava num estado bem avançado, e depois que ele liquidou as suas dívidas, ele encerrou a sua vida empresarial. Com o pouco, presta atenção nessa palavra, com o pouco que lhe restou, que foram 1.500 contos de réis, alguma coisa como 150 milhões de reais hoje. Sobrou uns troquinhos na mão dele. Ele acabou se dedicando à corretagem de café e comprou umas fazendinhas no Uruguai, e então ele vivia entre a Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis, Uruguai, ia para a Serra de São Paulo tal, e foi levando a vida assim, até que aos 76 anos de idade, em 21 de outubro de 1889, ele acaba falecendo na cidade de Petrópolis, na sua residência, poucas semanas antes da proclamação da República, da queda do Império, né? Bem poucos dias, inclusive, tá? Acho que foram 2 semanas e meia. 21 de outubro, exatamente. Bom, ele morreu lá na Serra, no Rio de Janeiro, em Petrópolis. O seu corpo foi levado para a corte, né, num trem na mesma estrada de ferro que ele construiu, e foi sepultado no mausoléu de sua família, que hoje está virado num lixão, no cemitério de São Francisco de Paula, no bairro do Catumbi. Sério mesmo que o cemitério tá em ruínas? Sim. Nossa, que dó, cara. Eu acho Agora, isso absurdo. sabe uma coisa que eu não encontrei informação em lugar nenhum, cara? E os filhos desse cara? Quem são os descendentes desse cara? Que fim levou a família desse cara? Porque sobraram 5 filhos, tá? Ele, mesmo depois de pobre, ele tinha 156 milhões, equivalentes a 156 milhões de hoje. Quer dizer, os 5 filhos ficaram muito ricos. Cara, eu não encontrei absolutamente nada acerca dos seus... Infelizmente tá aí um buraco na historiografia dele, né? Uhum. A gente não sabe o que se deu, né, dos descendentes dele. Infelizmente, eu também não achei nada. Eu procurei uma olhada na... fica aí, não sei se vocês deixam esse... Não sei se eu posso fazer um jabazinho da revista de história da Biblioteca Nacional. Claro, pode fazer, não tem problema. Então, pessoal, eu tenho várias e várias revistas da melhor revista de história que você pode encontrar nas bancas, que é a Revista de História da Biblioteca Nacional. Ela tem vários artigos de história sobre tudo, mas especialmente sobre o Brasil. E, cara, não achei nada sobre... Sobre o Barão de Mauá, até eu achei aqui 1 ou 2 artigos, mas sobre os descendentes dele falando o que aconteceu com eles, não achei nada também. Tá aí um buraco na historiografia, infelizmente. Bom, mas então tá aí uma dica, né, pra quem quiser se aprofundar, né? Tá aí, ó, meu mestrado tá aí, ó, minha tese de mestrado. Já encontrei. Não, eu vou falar só que se porventura algum dos nossos ouvintes aí tiver alguma informação pra deixar nos comentários sim, aí. Sim, eu vou ficar de olho nos comentários pra ver se... Seria bem interessante, porque eu cheguei na exaustão. Eu cheguei, inclusive, a cair num site fora do Brasil, acho que era em francês, se eu não me engano, porque eu falei mesmo, dou um jeito de traduzir esse treco, mas histórias que eu vi lá do Barão de Mauá, também assim, bem compacto. É só dele, né? Sobre ele, mais nada, cara. Então, porra, o cara não... Com certeza esses filhos não morreram junto com o pai, né, cara? Mas parece que se recolheram e ninguém sabe absolutamente nada. Pode ser que alguma... Isso já é uma hipótese, né? Pode ser que ao eles se recolherem, pode ser devido a alguma disfunção genética, justamente por causa do casamento dele com a sobrinha, né? Então pode ser que tenha criado alguma doença tardia, né? Que fez com que a família toda se retirasse, né? Pegasse o que sobrou da herança dele, né? E vivesse a vida longe dos holofotes, né? Da importância do nome, né? Do Barão de Mauá, né? Mas se ele não... A gente não tem conhecimento dos descendentes biológicos dele, a gente tem todo um legado histórico incrível que ele deixou pra gente. Cara, eu prefiro o que ele deixou do que saber onde é que estão os filhos dele, pra onde foram, entendeu? Eu conhecia a história do Barão de Mauá, assim, bem por cima, aquela coisa de escola, de ler. Eu pessoalmente, a primeira vez que eu escutei sobre o Barão de Mauá foi graças ao filme que fizeram dele. Eu não tinha noção da importância Exato. que esse cara teve. Eu vou te falar que tudo que eu sabia também era uma coisa bastante superficial, coisa de escola mesmo. Aí pesquisando pra esse podcast que eu vi a importância. Tinha coisas que eu não fazia ideia.
que ele tinha fundado a primeira ferrovia, esse tipo de coisa, eu realmente não fazia ideia. A primeira indústria de verdade, né? Sim, esse tipo de coisa eu não fazia ideia. O feito mais impressionante dele foi o cabo submarino, cara. O cara... também. Aquilo lá foi uma... Caramba, o cara foi... Ele colocou o Brasil conectado ao mundo, cara. Tipo, cabos de telégrafo, né? Submarino. Exatamente. Tipo, ele ligou o Brasil ao mundo, cara. Eu acho muito foda. Ele devia estar no século XIX. No século XIX. 19 e com o dinheiro do bolso dele, cara. Não é que ele fez aí... Não pegou empréstimo no BNDES, não pegou 70%, o governo financiou. Ele falou, o governo vai me ferrar, então eu vou fazer por conta. Exatamente, o cara realmente, ele era... É um cara que se ele vivesse 300 anos, cara, talvez a gente tivesse colocado o homem na lua, pra ser bem exagerado. Você imagina se o governo não tivesse atrapalhado, não digo nem ajudado, mas tivesse sido neutro. Aliás, ele tem uma frase que fala mais ou menos isso, tá? Que ele fala assim, a melhor política econômica de um governo é deixar produzir quem produz, comprar quem compra, coisas do tipo assim. Ele fala uma coisa muito óbvia, uma coisa assim muito tá na cara, é uma coisa bem liberal. O que ele quer dizer assim, a melhor coisa que um governo faz na área econômica é não se meter. Sim. É não botar o bedelho, entendeu? Isso, não ficar atrapalhando. Mas é justamente por causa da influência liberal que ele teve dos ingleses, cara. Justamente por causa disso, porque ele é totalmente liberal. Sim, claro. Sabe? Essa ideia do Estado não se meter na economia é uma coisa totalmente do liberalismo. Eu acho que o Barão de Mauá devia estar no pedestal dos heróis nacionais, cara. Eu acho que ele não devia ser tão relegado assim só a um filminho lá de... Quando que é o filme? 95? 97? Acho que é 99. 99. Eu acho que ele não devia, eu acho que deviam falar mais dele, sabe? Falar mais dos feitos dele. Até ir atrás pra saber como é que tá a família dele, né? Cara, mas o Brasil é um país que não dá valor pros seus heróis, porque pra mim esse cara tá num nível de um herói, cara, porque ele não só tinha um espírito empreendedor e tinha culhão pra fazer a coisa, não é só isso. Ele enfrentou muita diversidade, cara, entendeu? Ele só enfrentou um governo inteiro. Só um monte de político... de peito aberto. Um monte de baba-ovo do imperador. Inclusive, cara, no filme a respeito dele, tem um Visconde que tá sempre... Que eu não sei que Visconde que é aquele, cara. Me parece que é Visconde de Feitosa, me parece. O Visconde que eu não encontrei absolutamente nada desse... Ele é fictício. Ele é um personagem fictício pra fazer esse enfrentamento com... Há vários, ele deve representar vários, né? Vários Viscondes. E pra mim, as melhores cenas do filme são os diálogos entre o Irineu e esse Visconde. Fica bem claro a maneira como eu até achei que fosse um personagem da história, mas pelo que vocês estão falando, não é mesmo, porque eu não encontrei absolutamente nada a respeito de um barão de Feitosa, tá? Foi ingenuidade da minha parte. Aquele amigo dele também era fictício, aquele... O negro que ele libertou? O negro também é um personagem fictício, mas tinha um outro que entrou na maçonaria com ele, que eu não me lembro, mas era um personagem fictício também. Acho que eu sei quem é. Bom, de qualquer maneira, claro, como foi dito pelo Matheus, né? O filme sempre fica uma coisa romântica e tal, né? É aquele problema, né? Tipo, isso reflete também... Eu fazendo um jabazinho, quando eu dou aula, eu uso muito... imagens e vídeos de jogos de computador que tem um fundo histórico, né? E infelizmente eu vejo isso, que tanto o jogo quanto o vídeo, quanto o filme, não vende tanto se for historicamente correto, sabe? Esse é o problema. O historicamente preciso não vende. Então você tem que dar uma romanceada. Tudo bem, eu não sou aquele Caxias que, eu só assisto se for historicamente correto. Ou essas coisas. Eu gosto do romantizado. Mas, a gente tem que tomar cuidado, né? Com as coisas que a gente vê nessas mídias, né? Se não fosse assim, o Coração Valente não era o sucesso que é. Nossa, totalmente. Deve ter gente que acha que Hitler morreu fuzilado numa sala de cinema, né? Então... o cinema pegando fogo ainda. Sim, sim. Eu imagino o Irineu no Brasil República, não no Império. Eu imagino o que esse cara teria conseguido se ele tivesse vivido no período, final da monarquia, começo do... final da monarquia, começo da República, cara. Eu acho que, tá bom, o governo ia ser o mesmo, o país ia ser o mesmo, mas eu acho que ia ter aquilo lá que vocês falaram, que o governo ia ficar neutro.
ou talvez até ajudar um pouquinho dando um empréstimozinho pra ele, sabe? Do BNDES. Mas eu acho que o Irineu, ele era a pessoa certa, o empreendedor certo, mas pro período errado. Eu acho que ele nasceu cedo demais. Se tivesse nascido assim um pouquinho depois, acho que tinha feito muito mais coisa pelo Brasil. Pode ser, cara, pode ser. Mas aí já sou eu. Sim, é uma especulação, não é claro. É uma especulação. É válido também, histórica. é válido, né? A gente pode imaginar, tá? Mas a gente não pode esquecer que é o Brasil, né, cara? Então, o Brasil tem uma tradição de não dar valor pro que tem valor e valorizar exatamente aquilo que não... E valorizar o pau de selfie. O pau de selfie. Só um último assim, comentário, assim, de onde é que eu conheci um pouco mais a história do Barão de Mauá. Tem na verdade, bastante tempo aí. Quando eu tava, na verdade, ainda na 8ª série, então a gente tá aí no comecinho dos anos 90, quando um professor de história, ele passou um trabalho que a gente tinha que fazer um trabalho, a gente tinha que escolher um brasileiro e que a gente julgasse que tivesse sido o maior brasileiro de todos os tempos, de toda a história. De todos os tempos. Isso. Muito antes do Silvio Santos fazer aquele concurso lá no SBT. E aí eu fui pesquisando e tal, e aí eu queria sair do óbvio, né? Assim, praticamente quase todo mundo falou ali de Santos Dumont. JK e Getúlio. JK, ainda mais assim, eu morava em Brasília, né? Então JK foi bastante mencionado e tal. Com todo respeito, Igor, só deixa eu fazer meu ponto. Eu não sei se você gosta dele, mas eu acho o JK o pior presidente que o Brasil já teve. Eu não acho o pior, não, mas também não acho que ele é esse semideus que as pessoas julgam. E aí foi que eu conheci a história dele, eu fui estudar, fui ler e tal, e me apaixonei pela história dele, pelo legado dele e tal, e foi aí que me despertou esse interesse da biografia dele. Então, a gente tá gravando hoje sobre ele, é uma realização, porque eu particularmente considero que foi o maior brasileiro de todos os tempos, na minha humilde opinião. Eu concordo contigo, cara. Eu não conheço nenhum cara assim que tenha tido a grandeza dele, tá? Realmente eu não conheço. Então... O Barão de Mauá, ele tá no meu top 5 dos top brasileiros aí, cara. Ele tá, com certeza. Pois é, cara. Claro, eu estou falando dessa área de industrial e empreendedor, tá, não sei o que. Claro, a gente não tá falando da área de cultura. Sim, claro. Sim, mas tipo, num todo, o maior brasileiro num todo, ele tá no meu top 5, com certeza. Eu poderia dizer também a mesma coisa, cara. Também poderia dizer a mesma coisa. Eu fiquei muito feliz de fazer esse episódio, cara, de ter podido falar a respeito desse cara que foi tão importante, né, pro Brasil, que conseguiu fazer sozinho, dar início a tantas coisas, cara. Uma pessoa só acabou iniciando tantas coisas num país, né, cara? Não precisou... É uma coisa absurda, né? Uma pessoa modernizou um país inteiro, do tamanho do Brasil. Eu acho isso maravilhoso, assim, tipo, é o mind blow, sabe? Tipo, assim, a mente explode. Pois é. Então, pra tu ver só que realmente o cara não era pouca coisa não, bicho. O cara tinha um dom muito grande para negócio e tinha uma perseverança e um caráter muito, sabe, polido, aquela coisa assim, nasceu para aquilo, né, cara? E graças a Deus o cara também tinha a firmeza, né, nesse caráter que eu tô citando. Era firme naquilo, ele enfrentava tudo, cara. Realmente o cara levou paulada pra caramba, bicho. Pode ver que quantas vezes que o cara vendeu o negócio. Essa da fundição do carro, os caras criaram uma lei pra quebrar o cara, bicho. Absurdo. Os caras criaram uma lei pra quebrar um cara, ferraram um país, como o Igor disse, criaram uma lei ferrando um país pra poder ferrar um cara. Só faltou dar o nome dele pra lei, né? Não, melhor, pois lei anti-Mauá. É só isso que faltou. Isso, lei anti-Mauá. Pô, é brincadeira, né? Bom, gente, então vamos encerrar, então? Sim, eu não tenho nada a falar. O Fabrício tem alguma coisa, Fabrício? Se alguém quiser falar, a gente nem deixou o Fabrício falar muito. Não, eu tô muito impressionado até com o conhecimento de vocês. Como eu disse, eu não conhecia tanto o Barão de Mauá quanto deveria conhecer, né? Não sei se é o problema tanto meu, o problema de como a cultura brasileira, a história brasileira é passada. É um problema, infelizmente eu tenho que falar, é um problema cultural. Infelizmente. Mas acontece, agora você sabe mais sobre o Barão de Mauá. Acho que agora você ficou curioso pra saber como é que tá a família dele hoje em dia, né? Vai pesquisar também. Vai ajudar a gente a achar alguma coisa. Pois é, e então eu faço votos que muitas pessoas ouçam esse episódio pra conhecer a história do Brasil e, sei lá, de certa forma,
fazer com que a gente se sinta um pouco orgulhoso também de ser brasileiro, né? E não achar que as coisas boas e as pessoas que são importantes só acontecem e nascem em outros lugares. Então tem história interessante também no Brasil. Então, poxa, eu fiquei super feliz de ouvir, vocês são todos professores no assunto, então eu fico bastante feliz de poder participar e conhecer um pouco mais a história de uma pessoa que foi tão importante e que agora eu reconheço como mais importante ainda. Bom, Fabrício, já que tu tá com a palavra, cara, quem sabe tu faz o teu jabá, meu amigo. O meu jabá é rapidinho, o Francisco. Pra quem gosta de biografia, né, a gente fez um episódio de biografia aqui no TemaCast. Eu tenho um podcast de biografias também, é o Promontório Estéreo, tá lá no promontorioestereo.com.br. É um pouco diferente do que a gente fez aqui, porque não tem toda essa interação, a gente não comenta, ou no caso eu gravo sozinho, não faço comentários ou não levanto hipóteses nem questionamentos de onde foram parar os filhos do Barão de Mauá, mas é uma coisa um pouco dramatizada, são os episódios curtinhos, então quem se interessa por biografia tá lá no promontorioestereo.com.br. Bom, muito interessante, eu gosto muito de biografias, eu vou lá escutar, eu escuto. Pô, por favor. E você, Matheus, quem quer falar contigo, quem quer te ouvir, o que faz, querido? Quais são teus projetos? Então, os meus projetos infelizmente deu uma diminuída agora, eu saí de um projeto que eu comecei há 1 ano e meio, mas tô aí firme e forte em 2, dos 3 eu tô indo em 2, né? Eu comecei minha entrada na podosfera propriamente dita, assim, tipo, permanentemente foi no podcast Cabine do Tempo, mais especificamente nos programas do Cabine Histórica. Adoro gravar com eles aí, ó. Samuel, Dinho, um abração pra vocês aí. A gente se conheceu num Cabine do Tempo, num Cabine Histórica, né, Seixas? Sim, foi lá, sim. Exato. Acho que, se não me engano, foi de outubro ou novembro de 2014. Foi de novembro, eu falei sobre o Muro de Berlim. Exato, foi muito bacana. E eu também agora vai fazer uns 7 meses. Eu estou como membro permanente do podcast SciCast, o podcast de ciências mais divertido da internet brasileira, o nosso slogan. Muito bom, eu escuto. A gente tem programas sobre várias partes da ciência, nós temos programas sobre robótica, física, química, e nós temos programas de história que foram criados justamente para me adequar ao programa do SciCast. Então eu gravo, eu não sou o host, mas eu faço as pautas e sou membro definitivo em casts de história. De vez em quando, às vezes eu consigo gravar, às vezes não, então... mas eu tô lá. Bom, tá certo. Falam até do filme Prometheus, né? Exato, a gente tá fazendo... como a gente tá na parte... A gente sempre imitou uma sala de aula. Então, como a gente tá na parte das férias, a gente resolveu fazer essa junção de casts, né? Eu participei de uma também, se eu não me engano, vai sair essa semana, quinta-feira. De quinta pra sexta-feira vai sair a minha participação especial esse especial de férias do SciCast. E eu também vou começar, eu espero, né? Vou começar a escrever textos para o SciCast, então vocês vão ver eu nos podcasts e em colunas, então... Bom, gente, então quem quiser ouvir o Matheus, né, tá aí a dica. Pode ir lá, tem o grupo também, o grupo no Facebook dos ouvintes do SciCast, que é o Amigos do Pause. Tô sempre por lá também, só me chama lá se quiser perguntar alguma coisa. Eu raramente uso Twitter, mas eu tenho também, se quiserem me adicionar lá, me seguir. Se puder pôr o meu Twitter lá no post. Sim. Posso. É isso aí. Obrigado por escutar esse TemaCast. E eu espero participar de muitos outros. Tá bom. E você, Igor, tu tem alguma coisa nova? Mas se não tem, fala igual, né, querido? Acho que é o de sempre, né? Os ouvintes que quiserem conhecer o meu trabalho como escritor, tem o meu site, o igoralcantara.com.br, lá tem meus livros. E eu, recentemente... comecei a publicar também alguns contos. Eu tenho muita coisa que eu escrevo que nunca vai sair em livro, que são contos assim meio avulsos, que às vezes eu estou inspirado a escrever uma coisa, eu escrevo e guardo, e aí eu estou começando a liberar isso gratuitamente aí na plataforma Wattpad. Então lá no meu site tem um link e tal, enfim, sempre quando dá eu estou publicando alguns contos inéditos e tal, e enfim, estou trabalhando em livro novo agora que deve sair, espero eu, esse ano,
Mas, enfim, é basicamente isso que os ouvintes já sabem aí. Bom, não sei, os ouvintes devem ter percebido que a Larissa não participou deste episódio porque ela estava trabalhando, mas eu vou fazer o jabazinho dela. A Larissa, ela tem uma página no Facebook que é o Pod Encontro, tá? Vai estar também no post desse episódio, quem quiser lá visitar, vai ser legal. Mas a Larissa vai estar na leitura de e-mails e comentários desse episódio daqui a pouquinho. Bom, eu quero agradecer imensamente ao Fabrício Soares, ao Matheus, ao meu amigo Igor e até mesmo para a Larissa, que não pôde comparecer por motivo de força maior. Vocês vieram aqui e ajudaram bastante, ficou muito legal, tá? Quero deixar um forte abraço para todos vocês. Quero agradecer também ao ouvinte pela paciência de nos ouvir. Espero que vocês continuem conosco agora nesse ano que se inicia, né? E vamos para a leitura de e-mails e comentários. E-mail. Comentários. Muito bem, conforme prometido, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários do Tema Cast com a dona Larissa Abreu. Tudo bem, Larissa? Opa, tudo bem, e você? Tudo bem, então vamos fazer a leitura. Teve o Paulo Fernando, ele comentou lá no episódio da agressividade na web que a gente fez um tempinho atrás. Ele deixou assim: parabéns pelo texto, roteiro deste programa, principalmente a introdução do Francisco sobre os modelos de comunicação. Tenho como regra pessoal jamais discutir por telefone. Procuro explanar meu ponto mais objetivamente possível e só passar a emoção pessoalmente. É muito fácil ser valente por qualquer meio eletrônico, principalmente telefone. O anonimato dá pontos extras de coragem para os valentões. Quero ver pessoalmente. Abraço a todos. Bom, eu também quero ver pessoalmente aquela história que a gente comentou nesse episódio. Eu acho que até eu mesmo comentei, né? Que tem acho gente... que até tu mesmo fica valentona. Sabe quem comentou também? Tu lembra da Flávia Novaes? Claro, como é que dá pra esquecer? Então, pois é, ela escreveu assim, ó: nossa, 2014 foi um ano muito intenso. Fiquei até tentando pensar em alguns fatos para relatar, mas foi tanta coisa que não consegui. Legal vocês terem pego esses fatos que ganharam quase nenhuma importância na mídia. É lamentável que no Brasil não se valorize tanto a pesquisa e que grande parte das pessoas não tenham consciência da importância dessas descobertas e trabalhos. Aí ela falou mais um monte de coisa, sempre muito bacana, tá? E depois ela faz no final assim: gente, eu tô rindo até agora do comentário com direito a efeitos sonoros. E deu um monte de risadinha, eu adorei. Porque a gente fez a leitura do e-mail dela da última vez, ela falou a respeito da música, né, que era um grude. Sim, eu lembro. E a gente fez uma brincadeira, ficou bem bacana. Aí ela termina assim: bom, acho que vou ficar só com o chazinho desta vez. E risadinha de novo. Abraço pra todo mundo. Essa do chazinho é porque, né, gente, todo mundo sabe que Natal e Ano Novo a gente come feito um condenado. Parecendo que nunca mais vai ver comida na frente. Não, é que a gente tava num ritmo, nós e a Flávia, que já tava ficando até indecente, né? Que era bolinho de chuva, era biscoitinho, torta, biscoitinho manteigado. Olha, já tava trazendo panetone. Se concretizasse, nós estávamos todos obesos. Eu concordo contigo. Mas, ó, então vamos adiante. Quem deu uma passada aqui, mais uma vez, o Cliff Rodrigo. Ele falou assim dessa vez: que ótima maneira de encerrar 2014, ouvindo mais um TemaCast. E o formato de retrospectiva é muito inovador para um podcast. Achei muito interessante a proposta. Deixo aqui também os votos de um bom final de ano para todos da equipe. Muito sucesso em 2015. Abraços. Muito obrigada. Abraço pra ti também, eu fico muito grato, Cliff. Abraço pra você também, um excelente 2015 pra você, pra tua esposa, pros teus familiares, e continua aqui com a gente,
tá? É muito legal ter você comentando. É mesmo. Pois é, quem comentou também foi o Renato Bacon Andrade. Ele escreveu assim, ó: Olá, foi a primeira vez que ouvi o TemaCast e achei uma experiência muito agradável. Gostei muito da forma do Francisco conduzir o programa e dos comentários da Larissa. Muito bom o foco ser diferente das demais retrospectivas que acompanhamos por aí. Vou passar a ouvir sempre este podcast. Sucesso! A gente fica feliz, né? Sempre que alguém escuta, mesmo que seja uma pessoa nova e deixa o comentário, um retorno, ainda mais que com elogios e tudo, eu fico muito feliz. Eu acho muito bacana quando uma pessoa escuta pela primeira vez e já se disponibiliza a fazer um comentário e dar um retorno, né? Que é bem bacana. Pra gente é bem legal. E você que tá aí ouvindo agora também pode participar de várias maneiras. É mesmo? Então vamos explicar como funciona. Diz aí, Larissa, qual é o nosso endereço na web? temacast.com.br. Lá você pode fazer seu comentário, enviar e-mail através do formulário do site na aba Contato, e é onde você encontra os botões para as redes sociais que o TemaCast participa. Mas além dos botões, no site, qual é o nosso Facebook? facebook.com/temacast. Passe lá, dê uma curtidinha, vai, visita a gente, compartilha, dá sua opinião, ajuda a gente a crescer. Beleza, e temos Twitter? Temos sim, o Twitter é twitter.com/temacast e tem também o Google+. Você pode achar a gente em google.com/mais, é o sinalzinho de mais, TemaCastBR. E o pessoal que quiser assinar o nosso feed no site ou na iTunes Store, é só clicar nos botões correspondentes que se encontram lá no site do TemaCast. Dê uma passadinha lá e nos ajude com sua avaliação. Mais de 60% dos nossos ouvintes usam um sistema da Apple e certamente tem o iTunes instalado em suas máquinas. Então, passa lá e faça um comentário e ajude o TemaCast a ganhar destaque na iTunes Store. Para quem não faz ideia de como proceder, fizemos uns pequenos tutoriais que se encontram no menu do site na opção tutoriais. Eu vi. Ficaram bem simples e bem didáticos. Vai lá, gente, dá uma olhadinha, ajuda a gente aí. Beleza, então, depois dessa eu acho que o pessoal vai entender. Então ficamos por aqui, né, Larissa Abreu? É sim. E, gente, beijão pra todos e até o próximo episódio. Tchau, gente. Abraços e até lá. God protect us with your